Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa há mais de 15 anos, atendendo a pessoas jovens, adultas e idosas. E uma outra parte do meu trabalho é dedicada à temática das pessoas adultas abusadas sexualmente na infância e adolescência, as PASEAs. Hoje estamos aqui no nosso 39º episódio do podcast da Lama Luz e hoje eu quero trazer um assunto muito significativo que é muito recorrente, inclusive uma pessoa da comunidade da Lama Luz sugeriu que eu trouxesse mais desse tema para cá, mas é muito recorrente nos atendimentos que eu faço enquanto psicoterapeuta das pessoas que me procuram, que é falar sobre sexualidade. Interessante, né? A temática do abuso sexual, de alguma forma, no próprio nome já evoca essa ideia da sexualidade, das relações sexuais, mas ao mesmo tempo a gente não é tão falado sobre isso, né? Eu acho que a sexualidade, de alguma forma, toca em lugares muito íntimos, que ainda são muito tabus e tal. E aí, como é algo que tem acontecido muito nos atendimentos, tem aparecido muito, eu resolvi começar a trazer isso para cá, para começar a ter um pouco mais de diálogo sobre isso e desconstruindo esse muro do silêncio e mais uma camadinha aí, que é a questão da sexualidade, das relações sexuais e tal, pra gente poder conversar aqui. Bem, mas é isso. O assunto sendo mais íntimo, mais delicado, de alguma forma, toca ainda mais na importância do alerta de gatilho, que eu sempre faço, né? Se você está aqui chegando aqui agora, ou se você já me acompanha por aqui há algum tempo, você pode ter me ouvido falar que trabalhar com o assunto do abuso sexual não é uma demanda muito simples. Falar sobre esse tema que é tão delicado, de alguma forma, para você que está aí me escutando, isso pode ativar muitas coisas dentro de você. Pode tocar em algumas feridas, tocar em algumas lembranças, pode gerar algumas sensações no seu corpo, algumas respostas que você talvez não consiga nem nomear muito bem e tal. Então, é muito importante que a gente saiba que, ao lidar com esse tema tão delicado, tão profundo, que pode gerar tanta dor, é importante que você possa se cuidar ao estar aqui comigo. O que é que eu quero dizer com esse cuidado? Né? Não estou dizendo feche aí o vídeo do YouTube ou o podcast no Spotify e não escuta mais esse episódio. Não. Você pode estar aqui comigo, mas é muito importante que você preste atenção ao que se passa dentro de você quando você está aqui comigo. Talvez nem só quando você está aqui comigo, talvez quando você saia daqui um dia depois, 2 dias, pode ser que coisas que você me ouça falar aqui, pode ser que fiquem reverberando dentro de você e talvez ative coisas que você precise cuidar mais dela. Falar sobre abuso sexual, principalmente sobre o universo das pásias, né? Essas pessoas adultas que carregam essa ferida há tanto tempo, de alguma forma requer encontrar um equilíbrio entre esses dois movimentos. O primeiro movimento é uma necessidade urgente que a gente tem de retirar esse tema do silêncio. Porém, o segundo movimento é também temos que cuidar para que o acesso a esse conteúdo não gere ainda mais sofrimento para você que já carrega essa ferida. Então, já falei por aqui lá nos primeiros episódios que eu não gosto muito desse senso de urgência que eu acabei de falar, né? Vamos falar logo sobre isso e falar tudo e quebrar com silêncio. Não. Eu vejo que para as pásias, para essas pessoas que carregam essa ferida há muito tempo, para você que talvez esteja aqui me escutando, é importante também olhar para isso com cuidado, reconhecendo qual é o limite, o quanto você pode dar conta disso ou não e tal. Então, esse alerta de gatilho, falando sobre esse tema da sexualidade também, é para você ficar atento a estar se cuidando enquanto você está aqui comigo. Tá bom? Mas vamos aqui. Se por acaso eu escutar esse episódio estiver sendo muito difícil, dá uma pausa, o episódio vai ficar aí pra posteridade mesmo, tá? Então dá uma pausa, procura encontrar recursos de autocuidado, procura talvez levar pra terapia se alguma coisa está mexendo com você, então pausa, volta depois e tal. E se quiser me procurar lá pelo Instagram, pode também comentar comigo o que é que você sentiu disso tudo. Ou se você estiver aqui assistindo pelo YouTube também. É isso, alerta de gatilho feito, então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre essa temática, né? Das relações sexuais quando as pessoas vivenciaram alguma situação de abuso sexual. Eu sempre gosto, quando eu vou falar das possíveis consequências do abuso sexual, eu sempre gosto de falar que a gente tem que compreender que o abuso sexual pode influenciar na vida de uma pessoa que passou por ela muito além da sexualidade. Então, muitas vezes as pessoas de alguma forma tentam localizar os efeitos, os impactos do abuso sexual muito restrito a essa área da sexualidade, relacionamento e tal. E eu digo que é um pouco mais complexo que isso. Vou trazer a metáfora que eu sempre trago quando eu falo que o abuso sexual é uma sementinha muito ruim jogada num terreno muito fértil, que é a realidade, a experiência da criança ou adolescente, né? E que quando essa semente não é cuidada, além do momento que ela cai no solo, ela começa a se espalhar de maneira muito rápida e começa a invadir algumas áreas da nossa vida que a gente nem imagina que tem a ver com o abuso sexual. Então, é muito importante que a gente entenda que o abuso sexual não se restringe somente a gerar um efeito negativo somente nessa área. Porém, ele também gera um efeito negativo nessa área e é importante poder olhar para isso também.
E falar sobre sexualidade, sobre relações sexuais, de alguma forma me faz pensar um pouco sobre o contexto que a gente vive hoje em dia, né? A gente vive hoje em dia um contexto, se você parar a pensar nas redes sociais ou em outros espaços e tal que você frequenta, a questão da sexualidade é colocada como algo muito importante, né? Viver a sexualidade, viver uma liberdade, poder ter atividade sexual, enfim. Tem alguns lugares, pelo menos nas bolhas que eu frequento, tem alguns lugares onde isso é visto como uma coisa boa, né? Você está aproveitando a vida, você consegue se experimentar e ter liberdade e tal. Então eu acho que a gente vive numa cultura onde a sexualidade ela é muito valorizada, ela é muito enfatizada e eu posso dizer até que ela é meio que cobrada como um indicativo de que você vai estar feliz. Se você tem uma vida sexual ativa, então você está bem, né? E eu tô começando a falar disso por quê? Porque esse contexto, ele acaba sendo, acaba chegando nas pessoas adultas que passaram pelo abuso sexual de maneira muitas vezes muito opressor, eu poderia dizer assim, né? Pode parecer estranho, né? Porque eu tô falando aqui de uma liberdade para fazer algo que antigamente era muito reprimido para as mulheres, para os homens nem tanto, né? Mas para as mulheres era muito reprimido e tal, e aí pode parecer contraditório eu falar que um contexto sociocultural que agora pede que a pessoa faça, enfatiza que ela tem que fazer, como para chamar isso de opressor, parece uma coisa meio estranha, né? Mas eu já escutei muitas pessoas que se sentem muito, de alguma forma, cobradas a ter uma relação sexual e parece que para o mundo inteiro isso é uma coisa muito simples e para ela aquilo é algo difícil. E é interessante porque eu já falei também em vários episódios que as pessoas adultas que passaram pelo abuso sexual, elas muitas vezes não conseguem compartilhar dessa dor com outras pessoas. E o abuso sexual também, ele não fica registrado na testa de ninguém, né? Que as pessoas passaram por isso. Então, muitas vezes, muitas pásias, elas se conhecem, mas elas não conversam entre elas sobre o que é ser uma pessoa adulta que passou por essa experiência. Então, muitas vezes, uma pásia, ela carrega uma dificuldade de lidar com a sexualidade dela, mas como ela não fala com ninguém mais sobre isso, ela pode achar que muita gente, que todo mundo aí vive uma sexualidade super, entre aspas, várias aspas, normal, livre e tal, e ela, que é uma pessoa que tem dificuldade, que não sabe o que fazer com isso, que é confusa e tal. E eu lembro que uma vez uma cliente falou para mim uma expressão que, fala, que demonstra um pouco essa sensação de que todo mundo tem e só ela não. E ela falava assim, eu acho que eu vi com esse botão da sexualidade quebrado. Veio alguma coisa quebrada, porque eu não tenho vontade, eu não procuro, eu não sinto falta, eu não tenho desejo, eu não masturbo, eu não faço nada disso, não sinto falta de nada. Então acho que eu devo ter um botão quebrado. O botão vinha com defeito de fábrica, ela falava. Porque eu não me lembro o dia que eu senti falta disso, que eu quis isso. E parece que todo mundo quer muito, parece que todo mundo gosta muito, parece que todo mundo é mil maravilhas, fazem de tudo por isso, e eu não sinto falta nenhuma. Então, como é difícil. E é interessante porque quando eu vi um relato parecido como esse, num grupo que eu fiz onde só tinham pásias, eu fiz um grupo sobre isso, quando uma pessoa trouxe esse relato, se sentindo muito, de alguma forma, isolada, né, achando a pessoa ela, outras mulheres, nesse caso como são mulheres, outras mulheres puderam chegar e falar, eu também me sinto assim, eu também me sinto assim, tá? Então é interessante ver essa faceta do muro do silêncio que isola tanto as pessoas também nesse aspecto do abuso sexual e das consequências que ele pode ter, né? Então, muitas vezes uma pessoa adulta pode ter alguma dificuldade com isso e se achar muito sozinha, muito perdida, achando que dentro dessa cultura que todo mundo adora, só eu não gosto. Só que eu, enquanto psicoterapeuta, não vou nem falar das fases somente, mas eu vejo que a realidade é muito menos feliz, é muito menos fluida, livre e divertida do que a gente posta nas redes sociais, né? Então, a gente não sabe o que é que essas pessoas que parecem tão livres, como é que elas vivem no seu dia a dia e tal, no seu cotidiano. Mas eu queria começar falando sobre isso, que a gente vive nesse contexto sociocultural que, de alguma forma, uma paz pode se sentir muito desencaixada em relação a isso. Ou até, uma coisa que eu queria falar mais na frente, mas eu vou falar agora. Só você tá para depois pegar esse gancho lá na frente de novo. Ou até a pessoa pode sentir nessa obrigação de ter que ter relações sexuais, atividade sexual e tal. A pessoa muitas vezes pode tentar passar por cima dos sentimentos dela, desses descompassos, dessas coisas que são difíceis, para poder se encaixar no que ela acha que é normal. Só aí parece ter uma vida sexual super livre, mas lá dentro existe um bocado de incongruência que também não é muito fácil lidar com isso. Mas vamos tentar indo aos poucos, por partes. Quando eu falo dessas incongruências, eu falo por quê? Porque, inevitavelmente, eu acho que a gente associa, pelo menos dentro da cultura da gente, a gente associa a questão da relação sexual como uma atividade de prazer, né? Como uma coisa que pode gerar um bem-estar, que pode ter questão do orgasmo, um prazer, uma coisa muito boa, uma coisa que vincula com outras pessoas e tal. Então, a gente tem uma representação, na maior parte das vezes, assim, que a sexualidade é algo bom. Só que para uma pessoa adulta que passou pelo abuso sexual, essa conotação ela pode, como eu acabei de falar, pode ficar muito ambígua. Porque ela viveu uma experiência lá na infância e adolescência dela, onde a sexualidade foi de alguma forma vivenciada junto com uma experiência de violência, com uma experiência de invasão,
com uma experiência de quebra de confiança, com uma experiência de abandono, de medo, de desamparo, com uma experiência de muita culpa, raiva, enfim. Esse termo, essa palavra, sexo, sexualidade, relação, esses signos, muitas vezes, dentro de uma pessoa que passou por abuso, eles evocam uma reação no corpo muito diferente da qual a gente espera, talvez, socialmente, que fosse esperado, né? Que fosse o normal, entre aspas, de novo, né? Então, diante de uma cena de sexo, diante de uma vontade, diante de um desejo, algo que para algumas pessoas pode ser uma coisa muito natural, onde a pessoa sente algum desejo, pode observar o corpo, pode se direcionar em relação a uma pessoa que desperte isso, e possa ter uma relação sexual e finalizar aquilo e ficar bem depois disso. Todo esse passo a passo, desde quando você pode encontrar alguém que pode despertar, sentir um desejo no seu corpo, até concretizar o ato e depois ficar bem, para uma pessoa adulta pode, não estou dizendo que é com todo mundo, mas pode gerar muita angústia. Muita angústia pode gerar muito medo, pode gerar muita tristeza. E a pessoa pode não saber o que fazer bem com isso. Porque tal, eu fiz uma postagem hoje no Instagram dizendo que, quando eu saio nomeando esses outros sentimentos e emoções que podem vir junto ali na relação sexual com o desejo, né? Medo, culpa, vergonha, tristeza, raiva, solidão, enfim, né? Um sentimento de nojo, de aversão, de repulsa, assim, uma sensação de asco, né, diante daquilo. Eu tô falando tudo isso e tô colocando em palavras, de maneira bem explícitas, coisas que muitas vezes na vida das pessoas as pessoas nem conseguem entender. Volto a dizer para vocês aqui que existe um muro do silêncio em volta do abuso sexual. E esse muro do silêncio, ele é social, ele é familiar e ele é individual também. Então, muitas vezes, a própria pessoa que passa pelo abuso, como ela não teve tempo e um espaço para cuidar disso lá quando o abuso sexual aconteceu, ela muitas vezes se afastou daquela experiência, e quando ela se afastou daquela experiência, ela não deixa de sentir os efeitos que o abuso gera na vida dela. Ela só se afasta um pouco daquilo. Então, muitos sentimentos e muitas dessas emoções, eles não estão tão acessíveis à consciência. Então, diante de um desejo, junto com aquele desejo pode vir uma raiva, uma repulsa, só que eu posso nem estar muito consciente diante disso. E aí eu posso talvez não querer olhar para isso, como eu fiz durante a vida toda, e posso querer me envolver naquela relação, mas aí é possível que no meio da relação alguma outra coisa aconteça, algum gatilho bata de maneira mais forte, e ali, quando aquilo chega, eu posso ter esse descompasso entre começar uma interação ali sexual onde eu estava gostando, onde tinha prazer, onde tinha desejo, onde eu estava com uma excitação naquilo, e depois eu posso ser atravessado por essa confusão de outros sentimentos e emoções e eu não saber o que fazer com aquilo. Então, muitas vezes existem algumas formas que as fases encontram de lidar com a sexualidade, né? Muitas vezes tem pessoas que já sentem de maneira muito forte várias coisas em relação à temática, elas abdicam de ter uma vivência, um relacionamento que envolva sexualidade. Outras pessoas, elas podem muitas vezes quererem se relacionar, enfim, trocar com outras pessoas, se aproximar, ter um vínculo de confiança e tal, mas quando chega na esfera da sexualidade isso pode ser super confuso, mesmo que a outra relação seja até uma relação respeitosa, a outra pessoa seja uma pessoa respeitosa e tal, que ela sente que ela pode confiar, mas alguma coisa no corpo dela não confia e tal, e aí ela pode ter um relacionamento, mas não conseguir lidar muito bem com a sexualidade, e isso acaba entrando em várias coisas no relacionamento e tal, como também pode acontecer da pessoa ir para aquele polo oposto ali que eu falei, de até ter uma hipersexualização e ela lidar com a sexualidade de maneira que nem ela consegue muitas vezes entender como funciona. É importante destacar aqui nesse podcast, quando eu falo hipersexualização, isso foi uma pessoa, até eu não lembro quem foi a pessoa. Se você estiver escutando o podcast e diz assim, fui eu que falei isso, depois me sinaliza que eu quero dar o crédito. Mas teve uma pessoa que me fez uma pergunta que foi muito legal, uma mulher que fez uma pergunta muito legal num dos cursos que eu dei, que ela falou assim, falar em hipersexualização não é um conceito meio moral? Ela meio que trouxe essa provocação que eu chamei, mas ela falou assim, a partir de quanto tempo, a partir de quantas vezes por dia, por mês, por semana, se pode considerar que uma pessoa tem uma hipersexualização? Será que a gente não está partindo de um ponto de vista moral? E eu achei muito boa essa pergunta dela, porque me ajudou até a evidenciar ainda mais, a trazer mais nitidez para o que eu estava falando. Porque eu falei que a questão da hipersexualização não necessariamente tem a ver com quantidade de relações sexuais, mas tem mais a ver com uma pessoa sentir que a sexualidade dela atropela ela mesma, que ela não consegue dar conta
de algumas coisas, que ela gostaria de ter alguns tipos de movimento, mas daqui a pouco ela já está fazendo outras coisas e tal. Então, a hipersexualização fala muito mais de uma falta de controle ou de um sentido de dizer assim, não, eu fiz aquilo porque eu queria, eu estava consciente, do que realmente uma questão de quantidade. Porque se você fizer, sei lá, sexo 3 vezes por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, com quantas pessoas você quiser, e você sentir que você faz isso dentro de um movimento consciente de quem está realmente experimentando a vida e a liberdade, para mim a gente não estaria falando de hipersexualização. Mas a gente estaria falando dentro de um contexto onde a pessoa, sei lá, tem um tipo de relacionamento e ela gostaria, sei lá, vamos supor que a pessoa tem ali um acordo monogâmico e tal, e a pessoa fica ali com a pessoa, tem ali um parceiro ou uma parceira fixa, mas ela não consegue parar de estar por fora do relacionamento, ficando com várias outras pessoas e tal, e se angustiando com isso muitas vezes. Não é uma pessoa que não se angustia, muitas vezes ela faz isso, ela se angustia. Ou, por exemplo, uma outra pessoa que tende a sexualizar todas as relações próximas dela. Então, qualquer pessoa que se aproxima dela, que tem um pouco mais de afetividade, logo ela já começa a ver uma sexualidade ali no meio e muitas vezes ela sabe muito bem como lidar com isso, que ela percebe que em algumas relações isso nem cabe, mas ela acaba tendo essa tendência e tal. Algumas pessoas que se envolvem em relacionamentos ou em relações sexuais onde a própria pessoa pode se sentir objetificada em relação àquilo, mas ela também acaba procurando e mistura prazer com a objetificação e uma sensação de que o abuso está ali presente toda vez, mas ainda assim é assim que eu me relaciono. Ou seja, é um tipo de sexualidade, um tipo de vivência onde a pessoa muitas vezes não consegue dar conta do que é que ela quer, do que é que ela não quer, os limites dela ficam de alguma forma sem muito contorno e acaba que isso pode gerar muita angústia e ela vai acabando vivendo a vida desse jeito. Peraí, deixa eu dar uma paradinha aqui só para poder ver uma coisa que uma pessoa da comunidade perguntou aqui. Uma pessoa botou aqui, uma dúvida que tive foi como saber se o nosso mal-estar perante o sexo e a sexualidade tem a ver ou não com a experiência de abuso. Então, de toda forma, me reconhecer como alguém que sofreu abuso tem me ajudado a ressignificar algumas dificuldades sexuais. Então, essa dúvida, ela não é tão simples de responder, porque não necessariamente toda dificuldade sexual que a pessoa tem, ela tem que necessariamente estar vinculado a um trauma de abuso sexual. Não necessariamente, até porque podem ter outros fatores que podem interferir nessa vivência e tal, podem ter outros fatores que realmente vão estar interferindo nisso. Mas o que eu poderia dizer via de regra é que se você passou por uma experiência de abuso sexual na infância, é importante que você possa olhar para essa experiência, talvez dando um valor a mais. Porque é isso, volto a dizer, pessoal, o abuso sexual é algo altamente silenciado, é altamente deixado de lado. É como se as pessoas assim, vai adiante e faz de conta que isso não aconteceu, vive para frente. E a gente, enquanto organismo psicológico, a gente também tende a se afastar da experiência para poder sobreviver a um trauma que aconteceu. Então, para a gente também é difícil ficar com ele. Então, eu não posso dizer que toda dificuldade sexual tem a ver com abuso sexual, mas se você passou por essa experiência e você sente alguma dificuldade, talvez valha a pena você, no processo de psicoterapia e tal, de alguma forma dar uma olhada melhor nisso para poder ver o que é que pode ter a ver com isso ou não. Eu não tomaria de cara, assim, de princípio, não, acho que tem nada a ver não, segue adiante. Não, dá uma olhada, para ver como é que foi essa experiência do abuso sexual, para ver talvez se algumas características do que aconteceu no seu abuso sexual não acabam se fazendo presente lá na frente, em algumas coisas como você vivencia a sua sexualidade na idade adulta e tal. Então, muitas vezes existem alguns paralelos que são bem interessantes, assim. Interessantes para mim que estuda a temática, para quem vive muitas vezes é muito sofrido, mas de você passar por uma experiência lá atrás que tem a ver, que tem alguma característica específica, sei lá, um exemplo, você pode ter vivenciado um abuso sexual num contexto meio público assim, onde você estava num lugar onde as pessoas poderiam encontrar você e aquilo de alguma forma fez parte daquele abuso sexual, um medo muito grande de ser visto, de ser pego, de ser de alguma forma alguém descobriu o que estava acontecendo. E aí, muitas vezes, na sua sexualidade, é como se você pudesse, não estou dizendo que tem que ser uma equação tão desse jeito, mas talvez na sexualidade você precisa muito ter um lugar muito seguro, muito íntimo, muito reservado. Eu recomendo que seja assim, mas muitas vezes isso vai para um lugar
entre aspas, excessivo, de um excesso de medo de que alguma coisa possa acontecer e você ser pego ali naquele ato. E como se você pudesse estar lá na idade adulta experimentando a angústia e o medo que você sentiu naquela experiência lá atrás, quando você não sabia direito o que era, quando você não escolheu estar naquela situação, porque dentro de um abuso sexual não existe consentimento. Se você é criança ou adolescente, você não tem muito discernimento do que está acontecendo, logo você não pode consentir. Então, assim, você pode muitas vezes estar experimentando na idade adulta algum tipo de característica que tem a ver com aquela situação do passado. Então, é bom, não vou de novo, não vou ser taxativo e dizer que tudo da idade adulta com a sexualidade tem a ver com o abuso lá de trás. Mas, se você já tem esse reconhecimento do que você viveu, você pode, de alguma forma, fazer uma análise um pouco mais minuciosa em relação a isso. Então, assim, eu estava falando da questão da hipersexualização ainda, né? De que isso daí é uma outra possibilidade da pessoa vivenciar a sexualidade dela. Eu digo que, eu brinco dizendo que muitas vezes eu tenho mais dificuldades em trabalhar a influência do abuso sexual nas pessoas que de alguma forma vivenciam essa sexualidade meio que, não, porque eu sou livre, não tenho nenhum problema com isso e tal, não sei o quê, do que as pessoas que têm esse comportamento que é um pouco mais aversivo. Não estou aqui para julgar o que é melhor ou o que é pior para as pessoas. Cada um vai saber lidar com a sua dor e vai ver o que é que realmente dói mais. Mas estou dizendo só que muitas vezes a pessoa que está no lugar mais de aversão, ela parece que ela já tem um reconhecimento de que ela tem algo a ser trabalhado ali. E muitas vezes a pessoa que está nesse lugar de ir para essa narrativa e essa vivência que eu não tenho nada a ver com isso, é tudo muito lindo e maravilhoso, é só a expressão da minha liberdade, muitas vezes leva um tempo maior para essa pessoa começar a perceber que dentro da vivência dela existem algumas coisas ali que ela pode cuidar um pouco melhor. Não é que uma pessoa que vá se trabalhar na sexualidade, volta a dizer, vá para uma vivência mais conservadora, de ter menos relações e tal. Não é isso. É que a pessoa realmente consiga compreender todos os fatores e todas as emoções e sentimentos que atravessam ela ali naquele momento. Mas enfim, isso é um pouco do que a gente pode estar encontrando nesse lugar da sexualidade. E aí eu queria trazer alguns outros pontos para a gente poder pensar como pode ser difícil essa questão da relação sexual, né? Porque como é que essas outras emoções ou sentimentos podem aparecer, né? É importante que a gente entenda que a relação sexual acontece ali num contexto onde o corpo está presente, né? Então, e muitas vezes algumas páscias, elas têm relações, elas podem ter uma relação muito difícil com o corpo delas. Seja por uma questão de autoimagem, de não conseguir olhar para si direito, de ter vergonha, pode isso se juntar com um sentimento de sujeira em relação ao próprio corpo, ou até, de maneira um pouco até mais forte, assim, um sentimento de raiva do próprio corpo, assim. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela tinha muita raiva do próprio corpo, ela tinha raiva da própria vagina dela, porque ela sentia que foi a vagina, que de alguma forma despertou o interesse de um homem que morava perto dela, enfim, morava na família dela lá, e ele foi lá por conta disso, então ela tinha uma relação de raiva com o próprio órgão sexual dela. Então, assim, só que ela, como pessoa adulta, ela queria se relacionar com as pessoas e tal. Então, imagina como é você ter essa relação ambígua, contraditória de desejo e raiva com o próprio corpo e você vai estar experienciando isso diante de uma outra pessoa. Então, já pode começar daí. Como é que eu lido com o meu próprio corpo? Eu já tenho mulheres que elas não conseguiam se relacionar sexualmente com outra pessoa por ter dificuldades e que tinham algumas que tinham dificuldade até de se masturbar mesmo, assim. Porque o corpo, aquela sensação que está no corpo, que aparece ali de desejo, de excitação, remetia diretamente ao momento do abuso onde muita culpa estava envolvida no processo. Então a pessoa tá ali e ela, ao invés de sentir esse prazer, ela experimenta a culpa, ou ela experimenta as duas coisas juntas e tal. Então é muito angustiante. Então essa relação com o corpo, a relação que aí já puxa essa relação muitas vezes com culpa, pode trazer uma resposta física corporal muito diferente. Uma vez eu estava conversando com um homem e ele estava lidando com a esposa dele. Eu não posso afirmar que a esposa dele tinha sido abusada sexualmente ou não, ela nunca tinha falado isso para ele, mas ela estava totalmente indisponível para ter relação sexual.
E ele trouxe, foi interessante porque ele tentou recorrer a esse lugar de um funcionamento biológico para dizer para ela como é que ela poderia se abrir a ter relação com ele, né? Ele percebia que ela estava indisponível, ele queria respeitar, mas depois de uma quantidade X de tempo, ele chegou e falou assim, fulana, veja, eu acho que você deveria tentar se abrir a essa experiência, mesmo que você não esteja com vontade no começo, porque é uma questão biológica, né? Assim, se eu começar a lhe estimular em determinados pontos do seu corpo, inevitavelmente a sua fisiologia vai atuar, inevitavelmente você vai ter vontade e inevitavelmente você vai ser bom no final. Ele falou assim de maneira muito tentando ficar com o biológico ali, né? E eu peguei e falei pra ele que eu entendia esse raciocínio dele, mas que era muito importante entender que não somos só seres biológicos e que se por acaso, como ele suspeitava, se por acaso a mulher dele tiver passado por uma experiência de abuso sexual, essa parte de ela ir começar um contato sexual, por mais que fosse dentro de uma estrutura onde ela estava casada com ele, onde ela tinha uma relação de muito tempo, onde ela gostava dele, ele gostava dela, ele tinha respeito e tal, mas só o simples fato de ela não estar com vontade e ele meio que chegar e ela ter sentindo a obrigação de ficar com prazer e excitação depois, isso já podia levar ela para um lugar onde a fisiologia dela podia funcionar de uma forma totalmente diferente do que, de novo, poderia ser o normal diante de uma estimulação sexual. Então, é muito importante que a gente possa entender esse lugar de que o abuso sexual pode trazer muito, como eu falei, né? Pode trazer uma relação difícil com o corpo, pode trazer vamos lá. Um abuso sexual aconteceu num contexto onde, diante de uma outra pessoa, a sexualidade foi usada como uma forma de violência, onde outra pessoa violentou a vítima que está lá. Então, muitas vezes, estar diante de uma situação sexual de novo, a pessoa pode estar com muito medo de que uma nova violência aconteça ali. E esse medo, pessoal, eu preciso dizer para vocês que não é um medo que tem que ser muito racional, não. É como eu estava falando agora sobre essa pessoa. Ele pode, a esposa dele poderia até sentir racionalmente, saber racionalmente, quer dizer, que não tinha medo, não tinha motivos para ela poder ter medo do marido dela. Mas isso está guardado, está registrado no corpo dela, onde ela viveu uma experiência muito traumática que a sexualidade foi usada, foi vivida como uma forma de violência. E se a pessoa não teve espaço para trabalhar isso durante a vida dela, esse registro fica lá meio que intacto. E acaba que quando ela volta àquela cena, ela volta a esse registro. Então, muitas vezes, uma pessoa tem medo de ser violentada novamente no momento do ato sexual. E, infelizmente, pessoal, assim, eu não vou entrar muito nesse ponto, porque eu acho que a gente iria para muitos lugares diferentes. E, infelizmente, eu tenho que dizer que se você é uma mulher ou se você é um homem e você gosta de se relacionar com outros homens, eu não posso nem dizer que o seu medo é é, totalmente inadequado, totalmente infundado, assim. Não estou dizendo que não possa acontecer situações de abuso sexual de mulheres que abusam sexualmente, pode ter algum tipo de gatilho com mulheres e tal, mas os relatos que eu tenho ouvido, tanto de mulheres quanto de homens, é que quando se relacionam com outros homens, os homens muitas vezes podem ter esse lugar de uma falta de sensibilidade, de uma cultura mais objetificante, de um lugar de sentir mais nessa relação de poder, de que eu quero e não estar atento ao que está acontecendo com a outra pessoa e tal, e muitas vezes insistir, forçar a barra e tal, e ali a pessoa pode, a mulher, o homem pode não somente ter medo de que uma violência aconteça como se fosse um lugar do meu trauma, mas ela pode de fato vivenciar uma outra relação onde aquilo aconteça novamente e aí isso aprofunda ainda mais aquela dificuldade que ela tem, sabe? Então, eu gosto muito de situar, quando eu falo do abuso sexual, que é importante a gente entender que não é somente uma coisa individual. Eu poderia dizer, uma pessoa que está com medo do abuso, que tem medo de uma relação sexual e foi abusada, ela está presa no trauma dela. Somente, é ela e ela. Mas se a gente parar para pensar na cultura que a gente vive, na cultura machista, que objetifica e tal, que violenta várias mulheres, então dá pra gente entender que aquele medo não é somente um medo causado pelo trauma. Aquele medo é um medo de uma situação real que pode de fato acontecer numa relação sexual. E volto a dizer, não quero colocar somente isso na conta dos homens. Mulheres também podem fazer isso. Mas o que eu tenho escutado mais são homens enquanto autores de novas violências no contexto das relações sexuais.
Mas enfim, então uma pessoa pode estar ali com dificuldades em relação ao corpo, com dificuldades em relação ao medo de que uma violência possa acontecer novamente. A pessoa pode ter uma dificuldade, pessoal, esse ponto também é tão forte assim na relação. Uma paz é poder se relacionar com alguém na sexualidade, ela precisa de um vínculo de mais confiança. Muitas vezes, não vou dizer todas. Então, mas esse vínculo de confiança, ele ao mesmo tempo, ele de alguma forma é bom e pode dar segurança, mas ele também pode representar ainda mais insegurança. Por quê? Porque a depender do que aconteceu lá atrás, se por acaso quem abusou sexualmente a pessoa foi alguém de um vínculo de muita confiança e que deveria ser de segurança e aquilo foi quebrado, muitas vezes quando uma pásia ela vai aprofundando um pouco mais a relação com outra pessoa e vai confiando mais ela pode se sentir vulnerável. Isso é que é difícil pra caramba. Porque pode dizer assim, não, encontre alguém que você goste, que goste de você, que seja seguro, que você confie, que talvez não vai acontecer algum gatilho na hora. Não necessariamente. Muitas vezes algumas pessoas, elas vivenciam relações sexuais até um pouco mais fortuitas, assim, um pouco mais... Como é que eu posso falar isso sem parecer, de novo, cair num terreno moral? Mas um pouco com menos vínculo entre as pessoas. E isso, não estou dizendo que são todas, estou falando mais de algumas pessoas específicas. Isso muitas vezes é uma maneira de se proteger diante dessa vulnerabilidade. Se eu muitas vezes não estou muito vinculada emocionalmente ali com a pessoa, pode ser que se essa pessoa vai ficar comigo, se não vai ficar comigo, se vai continuar, se a pessoa vai fazer algum movimento que me violente, não me violente, então é como se eu tivesse um pouquinho mais com minha armadura aqui pronta e se vier o impacto, eu vou estar relativamente mais protegida. Então, não se vincular muito é uma forma de talvez se proteger de um impacto que a pessoa possa achar que vem. E aí, quando a pessoa de alguma forma vai se vinculando mais e vai aprofundando mais, e ela vai de alguma forma talvez confiando um pouco mais, se entregando um pouco mais, o medo de que alguma coisa aconteça pode ficar insuportável e a pessoa pode até não conseguir dar conta disso. Então, isso pode parecer um pouco estranho, porque uma vez eu atendi uma pessoa que ela falou sobre isso. Caramba, Guilherme, parece que quanto mais eu me sinto querendo estar próximo da pessoa, mais eu tenho medo que ela vai fazer alguma coisa de muito ruim comigo e eu tenho vontade de ir embora e ir correndo. E volto de novo a dizer, a gente está colocando palavras em movimento que em muitas pessoas isso acontece sem a pessoa nem se dar conta. A pessoa muitas vezes não entende como é que é isso, que ela vai se aproximando de alguém e tal. E aí, aquela pessoa é bem legal, bacana, tá, uma energia massa e tal, não sei o que. Vou lá, tenho um primeiro momento com ela, sinto algo muito profundo. E naquele algo muito profundo, sei lá, né, vou querer somente ficar com outra pessoa agora e fujo dali. Não é que, logicamente, se você tem uma vivência muito importante com alguém, que agora você tem o compromisso de namorar, noivar, casar, ter filho e continuar com a pessoa. Não, não tem a ver com isso. Mas tem a ver com esse mecanismo que quanto mais eu me aproximo, pode ser que algumas coisas em mim fiquem mais vulneráveis e eu não consiga dar conta disso, sabe? É estar atento a esses movimentos. Então, olha quanta coisa, né? Já tá aqui em 36 minutos aqui que a gente tá conversando e eu queria falar tanta coisa a mais e eu me comprometi a não falar muito mais nesse podcast, né? Tentar fazer episódios mais curtos. Mas eu queria falar somente uma outra coisa que eu acho importante, que é a história do consentimento. Teria muito mais coisa pra falar, tá, pessoal? Mas, enfim, vou cortar um bocado de outras coisas que eu queria falar e vou pular para esse ponto, porque eu acho esse ponto muito importante. Você pode me perguntar, enquanto psicoterapeuta, como é que a gente trabalha, né? Como é que, ou você enquanto pásia, né? O que é que eu tenho que estar atenta, talvez, a começar a cuidar um pouco mais dessa influência negativa que o abuso sexual pode trazer na minha vida. Existem várias coisas, como eu estava falando aqui, que você pode trabalhar, mas eu acho que uma coisa que eu acho muito fundamental é você poder olhar o quanto você consente aquela relação ou não. Eu acho que isso é um ponto muito significativo. Porque eu tenho escutado muitas mulheres falando sobre isso, que muitas vezes elas gostariam de ter relacionamentos, relações afetivas e tal, e sexuais, mas muitas vezes o corpo não responde. Só que seja por essa pressão social, seja por uma pressão de um companheiro ou de uma companheira, seja por uma pressão interna, ela pode muitas vezes tentar passar por cima do que ela está sentindo de uma maneira mais integral dentro dela, como se ela pudesse escutar mesmo o corpo dela naquele momento, talvez ela não fosse querer aquilo, mas ela meio que se obriga a passar por cima desse limite para poder ter relação sexual.
porque ela não quer perder o relacionamento dela, porque ela quer poder vivenciar isso e tal. Só que esse ponto é um ponto muito significativo pra gente ter atenção. Por quê? Porque muitas vezes se você vai sem esse suporte maior do seu organismo como um todo e você vai meio que pra tentar agradar outra pessoa ou até tentar passar por cima de você por algo, você muitas vezes não está indo ali por um desejo ou uma vontade que seja mais integral dentro de você. Logo, você pode ir ali meio que passando por cima de você e meio que por uma obrigação, seja imposta pela sociedade, pelo parceiro ou até, entre aspas, por você mesma. E esse lugar de ir fazer, ter uma relação sexual por obrigação, quase que inevitavelmente joga você no espaço do abuso sexual de novo. Porque vamos lá, quando você era criança, você era adolescente, você não tinha discernimento do que estava acontecendo, você não pôde dar o consentimento em relação àquilo e alguém invadiu aquele espaço. Alguém invadiu o espaço do seu corpo, da sua intimidade, da sua confiança e essa pessoa não fez isso por você. Aquela relação sexual que você teve não fez porque você, ai, como eu agora, diante de todas as diante de todo o discernimento das consequências do que eu quero ou que eu não quero, eu venho aqui e tenho essa interação sexual. Não. Você não escolheu estar ali naquele tipo de interação no abuso sexual lá no passado. Então você não estava ali como um sujeito, você estava ali como um objeto. E quando você na idade adulta, de alguma forma, você se relaciona, seja por essa quantidade de variáveis aqui, e você vai passando por cima de um limite, como se teu corpo estivesse dizendo assim, não vai, fica quieto, não vai, e tal, e você vai, de alguma forma, você está novamente experimentando aquela sensação de ir mais pelo outro, ou não ir lá inteira, e meio que se sentir obrigado a alguma coisa, e muitas vezes isso vai bater lá atrás no seu abuso sexual e trazer muitos gatilhos e trazer muitas coisas difíceis. E no final você se sentir objetificada também. Então, assim, lógico que é difícil pensar nessa dinâmica todinha e dizer, tá, então não é pra eu fazer sexo nunca mais, é pra eu esperar até quando e tal. Não tem uma receita mágica de como faz isso. Numa psicoterapia você pode ir entendendo quais são os seus limites, né? Eu falei da palavra consentimento, eu acho que essa palavra é muito importante para isso. É você ver realmente quando é que o seu consentimento está sendo mais organístico, mais inteiro, não é um consentimento da sua mente. Pela sua mente você, como a frase que eu já falei no Instagram, né? Eu queria querer, mas o meu corpo não responde. Eu queria querer, mas meu corpo não responde. Então, esse consentimento ele tem que ser vindo de um lugar um pouco mais integral em você para você ver realmente se você está disponível para aquilo ou não, para que você possa ter atenção a isso. Então, é importante que a gente possa pensar nessa palavra consentimento e uma outra palavra que eu acho que vem muito juntinho do consentimento é a palavra limite. Qual o limite? Qual o seu limite naquele momento? Uma pessoa abusada sexualmente, de alguma forma, ela teve o seu limite violado lá atrás. E é importante que você possa se sentir no direito de poder escolher o que você quer, o que você não quer, quando você quer, como você quer. É importante que você possa se sentir isso, porque isso de alguma forma vai trazer segurança para você. Imagina, pessoal, como é que tá tentando viver uma liberdade na sexualidade, desfrutar daquilo, quando cada coisa que o outro faz ou deixa de fazer, de alguma forma joga você naqueles mecanismos de luta e fuga. Por quê? Porque tá gerando medo em você, ansiedade, tá acionando você nos seus traumas e tal. Então, como é que meu corpo se abre para ter prazer, para receber uma pessoa ou para, de alguma forma, tá lá com o pênis ereto e tal, para poder ter ali uma relação de penetração, se é isso que você curte e tal. Como é que eu consigo estar desfrutando daquela relação se dentro de mim o que está se passando é medo, é fuga, é não saber o que fazer com isso, é ter que lidar com os traumas, com as memórias e tal. Então, é muito importante que você possa fazer um trabalho de você consigo, de você ver quais são os seus limites. Qual é o limite do seu consentimento para que você possa ir se aproximar das pessoas realmente sentindo que você está fazendo aquilo porque você realmente quer, deseja e se sente segura para poder dar esse passo. Eu sei que isso não é fácil. Eu sei que existe um muro do silêncio nos próprios casais, que muitas vezes as pessoas não conseguem dizer para os seus parceiros e parceiras que passaram pelo abuso sexual. Então, como é que eu posso dizer para o outro que eu tenho um limite, que eu quero, que eu não quero, se eu não consigo nem falar do abuso sexual? De fato, é um lugar difícil, é um lugar ambíguo. E eu não vou ter, de novo, uma receita mágica para dar para você de como você resolve isso.
Mas eu queria pelo menos trazer esse ponto de algo que eu acho que é muito significativo. Você tá atento, atenta e atente nessa dinâmica do abuso sexual e as relações sexuais. Pera aí que tem mais um comentário aqui de uma pessoa da comunidade. Tem até gente chegando agora. Deixa eu ver aqui. Na minha relação atual ocorre de quando a minha companheira me procura sexualmente, eu estou inseguro, mas também me sentindo em débito com ela, eu sinto o toque dela como algo potencialmente abusivo. É isso aí, pô. Ela, por sua vez, sente rejeitada devido a inseguranças dela quanto ao próprio corpo dela. Por outro lado, quando mais novo, eu conseguia descontar raivas cotidianas a partir de um sexo mais intenso, mais selvagem. Mas com o passar dos anos eu perdi isso. E se me vem na cabeça durante o sexo alguma figura com quem eu estou brigando, sinto culpa, tristeza, por isso acabo perdendo tesão. Meio naquela de que eu fui aprendendo a me refletir mais sobre meus erros cotidianos, a me sentir mais culpado e incomodado, e isso acaba refletindo na hora H. Pois é, esse comentário daqui do pessoal da comunidade de alguma forma demonstra bastante essa confusão que pode estar acontecendo justamente naquele momento que, volto a dizer, em tese, poderia ser um momento relaxado, prazeroso, só uma coisa para você desfrutar das sensações que o seu corpo pode sentir diante de uma outra pessoa ou mais e tal. Então, é muito importante que você, enquanto pásia, você possa se acolher nessa confusão. Porque é isso, muitas vezes como a gente não consegue compreender o que acontece dentro da gente, a gente não consegue se compreender. E não se compreendendo, a gente fica se julgando, e quanto mais a gente se julga, mais inadequado a gente se sente, mais culpado a gente se sente, menos capaz de se relacionar com outra pessoa a gente se sente. Eu me lembro uma vez que eu estava com uma pessoa que ela falou isso: Guilherme, para que eu vou acreditar que é possível me relacionar com alguém se a pessoa, quando vier realmente se aproximar de mim, ela vai perceber que eu sou uma mulher louca e que eu tenho crise de choro no meio de uma relação sexual e tal, e isso vai fazer a pessoa se afastar. Então não, é melhor nem me aproximar de ninguém. E essa pessoa falava isso de maneira muito, muito difícil porque ela, entre aspas, estava escolhendo não se relacionar com alguém, mas lá dentro dela ela sentia uma falta muito grande de poder se abrir, de poder se relacionar e tal. Então é isso, pessoal. Já estamos aqui com 45 minutos quase aqui de podcast e eu realmente vou tentar encurtar, não vou tentar ir um pouco mais. Mas teria muita coisa para falar sobre isso. Talvez a gente possa falar um pouco mais em outros podcasts sobre isso e tal. Estou pensando em fazer talvez um curso ou uma aula que seja específica para isso, só para a gente poder trabalhar um pouco mais dessa questão. E aí eu vou ver como é que eu faço isso, mas enfim. Tem muito papo para a gente bater sobre essa temática que é delicada, que é silenciada e que é muito recorrente. Mas é isso, pessoal. Vou ficar agora aqui com o pessoal da comunidade, batendo papo com eles, aprofundando um pouco mais disso aqui, mas com vocês eu vou encerrando por agora. Se você tiver querendo mais informações sobre essa temática, você pode me seguir lá no Instagram, né? No guilhermeassunção.psi, sem o cedilha e sem o tio, né? Fica guilhermeassuncal.psi. Ou você pode mandar e-mail aqui para o dalamaluz@gmail.com para tirar dúvidas, mandar sugestões, compartilhar um pouco a tua história se você quiser, críticas, enfim. Qualquer coisa do tipo, eu vou adorar estar recebendo o contato de vocês e a gente poder ir trocando um pouco mais de perto. Tá bom, pessoal? É isso. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Valeu.